E aí, tudo bem? Vinícius Cardoso, da Atualizo, para mais um vídeo. Meus queridos e queridas, tu achou que eu ia deixar? Não. Vamos lá, porque a Caixa bloqueia tua conta sem aviso. Cara, isso acontece com uma gurizada, não tem o que fazer. E eu vou te explicar aqui alguns motivos com que faz acontecer esse bloqueio e como tu faz para evitar, né, cara? Que não adianta tu fazer um bloqueio e não seja para evitar. Bom, a tua conta foi bloqueada do nada, não foi erro de sistema e não foi só com você. Hoje eu vou te explicar direitinho por que acontece esse tipo de problema, tá, gente? A Caixa ela não vai funcionar como Nubank, Inter, C6 Bank, que são contas fintechs. Na verdade, são instituições de pagamento, por enquanto. E não é um banco público. Porque o banco público ele tem muito mais regras. É isso que eu falo para todo mundo. Gente, quando tu for abrir conta num banco a longo prazo, o público é melhor. Por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica. São bancos que têm a cultura mais engessada. Então a gente tem que estar certinho. Então quando o sistema suspeita de algo, ele vai te bloquear. Por quê? Porque ele tem regras muito rígidas. Então é importante tu entender isso. Um primeiro motivo, já pega um papel e uma caneta aí para anotar. Pegou? Compliance e lavagem de dinheiro. Pô, esse é o principal motivo, gurizada. A Caixa é um dos bancos que mais são fiscalizados do país. Então, vamos lá. Tu tá com a tua conta bonitinha e do nada, Pix alto fora do padrão. Tu recebe há anos 5, 6 mil e do nada pinga 30 mil. Por mais que seja uma venda de um carro, uma venda de uma moto, uma comissão que tu é corretor de imóveis e também vendeu, não interessa. A Caixa vai fazer aquele bloqueio de segurança por 72 horas. Ele vai dar uma analisada na tua conta e vai verificar se há ou não problema com esse valor. Muitos Pix, CPFs diferentes. Ele vai acabar bloqueando. Por quê? Mostra que tu está usando uma conta pessoal e uma conta comercial. Quem recebe muito ou está querendo lavar dinheiro ou trabalha com uma conta pessoal e isso pode te dar problema. Entradas e saídas muito rápido. Entrou 50, saiu 50. Entrou 30, saiu 30. Sua caixa vai suspeitar. Dinheiro entrando e saindo no mesmo dia. Valor incompatível com o perfil e uso como uma conta de passagem. Só vai fluir o dinheiro. Vai fluir? Bloqueio. Mesmo dinheiro lícito vai travar. Por quê? Perfil, Caixa Econômica, Banco Público. É ruim? Não, não é. Ah, eu vou ter conta bloqueada a qualquer momento. Não, tu não vai ter conta bloqueada a qualquer momento. Mas sim, tem problema. Perfil social, tá? Tu tem uma conta que é para receber benefícios, bolsas, enfim. Pouca gente sabe disso, mas se tu recebe um benefício do governo, a Caixa vai monitorar as regras de diferente. Então, se tu mistura benefício com Pix comercial, pode ter bloqueio. Usa da conta benefício como uma conta PJ informal, como eu te falei lá atrás. Cara, tu tem a tua conta benefício, mas tu recebe Pix de tudo que é lado. Porque tu tem um comércio, tu é cabeleireiro, tu é isso, aquilo, vai dar problema. Então, também entrada de valores fora do padrão. O sistema ele vai entender isso como um desvio de finalidade de conta e tu vai ter um bloqueio. Então abre teu olho de todo o valor que tu tá pensando em colocar na tua conta. Ah, eu tô a fim de dar uma olhada que isso pode ser um problema. Motivo 3, que também é muito clássico e muito real. Cadastro desatualizado. Renda desatualizada, profissão inconsistente, endereço antigo, ausência de comprovação, vai ter um bloqueio preventivo. Eu sei, porque eu trabalhava em banco, e o banco, não vou dizer o nome, fazia esse tipo de bloqueio. Para quê? Para forçar o cliente a vir para a agência. Para quê? Atualizar o cadastro. Então, isso é um bloqueio normal. E bancos públicos fazem. Porque eu trabalhei num público e eu sei que fazem. Cara, é uma maneira de empurrar o cliente pro banco. Não tem o que fazer, vai ter bloqueio. O cliente diz, tô com a minha conta bloqueada. Cara, tá com a conta bloqueada porque faltou aqui, falta tal documento. Porque o banco, como eu te expliquei lá no começo, ele tem uma auditoria. E essa auditoria vai olhar, cara, tá faltando esse pendente aqui. O banco toma uma multa bonita. Bonita a multa que ele toma. Então, ele vai lá e te cobra para ele não ter que tomar uma multa normal. Cara, um quarto motivo é essa movimentação atípica. Isso aqui é um dos maiores bloqueios de conta. Então assim, a Caixa ela não gosta de comportamento imprevisível. Tu tá com a conta meses parada e de repente movimenta um valor alto. Recebe um alto valor também e transfere tudo. Usa para saque, usa para Pix, só para saque. E esses todos os momentos vai ser problema. E uma das outras que acontece com grande frequência também é bloqueio judicial. Cara, é aviso por lei. Tu tá com um processo no teu nome, pensão
Qualquer coisa que tu tiver, um processo no teu nome, o juiz decretou, conta bloqueada. Não tem nem como a Caixa interferir nisso. Não, a Caixa não tem o que fazer, cara. Bloqueio judicial é ligado a problema de relacionamento. Vai ter que ir lá verificar com o juiz que bloqueou a tua conta. Então isso pode sim ser resolvido. Vai precisar de um advogado para tentar desbloquear a tua conta por algum bloqueio judicial. Cara, aí pode ser por várias coisas. Pensão alimentícia, bloqueio por cobrança que tu não pagou, não sei o motivo, mas isso acontece. E também, o último dos motivos, e não mais tão preocupantes, é o bloqueio por atividade comercial. Acontece com grande frequência. Tu vai utilizar a tua continha da Caixa para movimentar dinheiro, para receber Pix, para mandar, me deposita aqui e começa a vender online. Meu querido, tu tá pedindo para tomar um bloco da Caixa Econômica Federal. Ela entende como atividade comercial sem formalização. Cara, a Caixa Econômica é público, é governo. Tu acha que o governo vai querer que tu movimente uma conta comercial sendo PF e fugir do imposto? Não. E como é que eu faço para desbloquear essas contas mais rápido possível, Vinícius? Indo até uma agência. Leva os documentos para atualização cadastral. Se tu recebeu algum valor que está legalizado, leva para a agência para eles poderem barganhar, porque senão vai acontecer o quê? Se tu tem um bloqueio e tu não faz nada, pode ser que dê tudo certo, eles liberem a tua conta porque eles analisaram, mas o mais fácil é tu levar a documentação para que seja mais rápido e fluido todo o processo e tiver o desbloqueio. Comprovar tua renda e os outros procedimentos que devem ter lá com a tua conta. Então, para te evitar esse bloqueio, cuidado. Não usa a conta como uma conta de passagem, só fluxo de dinheiro. Evita Pix de alto padrão, gigante, valor alto. Não mistura benefício com renda. Atualiza o cadastro pelo menos uma vez por ano. Evita movimentação explosiva e não usa a tua conta da Caixa como uma conta comercial. A Caixa não bloqueia por maldade. Ela bloqueia por excesso de controle. Então, toda vez que tu tiver esse tipo de problema, vê se não é isso que está acontecendo. E se tu passou já por isso, se tu tivesse esse problema futuro não, né? Presente, passado, me comenta aqui que eu quero saber se tu teve ou não. E se realmente foi um desses problemas que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal. E até o próximo. Valeu!